de março de 2020. Dia de março é o dia que eles comemoram o dia da ditadura. E tem que ser um marco para problematizar os caminhos que a história que esse país seguiu. O 31 de março representa o fantasma que se levanta sempre, porque ele não foi enfrentado. 31 de março representa um grande acordo e uma grande conciliação daqueles que controlam as estruturas do Estado, da mídia e do grande capital. O 31 de março não pode passar despercebido. Ele tem que ser problematizado, criticado, para que a gente consiga afastar de vez esse fantasma. Não adianta colocar por debaixo do tapete, pois ele vai voltar. Quando professor, há 21 anos na UFPE, cheguei a organizar 3 eventos que tratavam sobre a temática e disponibilizado no YouTube. Outros eventos na sala de aula tinham feito, mas não registrado em vídeo. E eu fazia questão de colocar em vídeo porque era meu compromisso de problematizar essa data histórica que nos assombra constantemente. Os militares adoram fazer ameaças em nome da ordem, vão colocar sua espada de Damocles sobre nossas cabeças. E nós ficamos assistindo atônitos, sem entender. Sem dúvida, a conciliação histórica das classes dominantes e parte da esquerda sobre essa temática nos faz aflorescer um país atordoado e amedrontado com essas ameaças permanentes dos militares. Esse país é um país autoritário, violento, e não somente na ditadura, mas violento também na democracia. A polícia nunca deixou de matar trabalhadores negros, trabalhadores rurais, urbanos, índios. Nunca deixou de assassinar, torturar e criar o terror e o medo para lembrar sempre quem manda nesse país. Discutir 31 de março não é apenas pegar essa histórica fixa que se acostumou na historiografia, identificar de 64 a 85 e a redemocratização como um novo começo. Não há um novo começo, há uma certa continuidade, com novos personagens, alguns antigos, sujeitos políticos que surgem no mundo urbano, contestando a ordem autoritária, o movimento feminista, o movimento de juventude, o tema da sexualidade presente, da homossexualidade. Sujeitos novos aparecem tentando galgar um espaço e tentar construir uma outra nação. Mas o autoritarismo não deixou de estar presente. Os seus representantes ainda assumem as instituições públicas. O grande acordo da Constituição de 88 significou isso, a nova república dos senhores de terra, dos militares. O Jorge Ventura tem um texto muito interessante onde demonstra o quanto os militares estão na Constituição de 88. Eles nunca saíram de lá, como não saíram sobre nossas vidas. Bolsonaro está aí, não é uma coisa que surgiu do nada ou do acaso da história. Não, Bolsonaro faz parte dessa geração. E Bolsonaro não está só. O seu ministério é um ministério de militares. Não me interessa saber se há divergências entre os militares, qual a melhor tática entre eles. O importante perceber é que os militares nunca saíram da cena política. Sempre tentaram influenciar e determinar o rumo desse país. E enfrentá-los é fundamental para que a gente possa tentar um dia dormir e acordar sereno, sem esse medo dessa ameaça, dessa violência permanente do Estado brasileiro. O Brasil é o 4º país onde mais encontram pessoas encarceradas. Só está acima dele a Rússia, os Estados Unidos e a China. 3 grandes países populosos. O Brasil chegou a assassinar 11 mil pessoas em 5 anos. Essa mesma quantidade de mortes nos Estados Unidos levaram 50 anos. E nós sabemos muito que há muitos estados racistas nos Estados Unidos. Mas nós somos campeões nessa violência estatal. Nós somos um Estado policial. E agora,
quando os militares vêm nos ameaçar na luta contra o coronário, de um estado de sítio, e de que é necessário haver o exército estar em prontidão, isso é coisa do passado. Nós não enfrentamos. Nós colocamos por debaixo do tapete, nesse grande acordão, que foi a nova república. Não há como sair de um outro país com uma nova economia, com um debate, com a democracia radical, de inserção da classe trabalhadora, dos índios, das mulheres, dos gays, dos trabalhadores rurais, sem que eles tomem destino dos seus próprios, tomem o caminho dos seus próprios destinos. O que está colocado para nós não é simplesmente a retirada de Bolsonaro. O que está para nós, colocado para nós, é que nós temos que fazer um discurso anticapitalista. O vírus está demonstrando o quanto o capitalismo não tem possibilidade de proteção nenhuma sobre a sociedade. O capitalismo, ele vive da morte. Existe uma indústria da morte. E ele sempre escolhe alguém para pagar o pato. E é sempre a classe trabalhadora, os estrangeiros, os marginalizados. Cada país, ele escolhe um tipo de inimigo a desenvolver. Então, a nossa luta é uma luta anticapitalista. A nossa luta é contra esse estado policial, que a gente precisa nunca esquecer essa data, para que a gente possa relembrar que esses personagens ainda estão bastante vivos na sociedade brasileira. Hoje, dia 31, seria o dia onde nós estaríamos apresentando a nossa pesquisa sobre a ditadura e os docentes da UFPE. Existe um senso comum de que as pessoas que foram presas, torturadas, mortas pela ditadura, que eram monitoradas pela ditadura, eram apenas pessoas que estavam envolvidas em política. Não, isso não é verdade. A ditadura militar monitorou quase todos os professores da Universidade do Recife, na época, e depois chamada Universidade Federal de Pernambuco. Professores que não estavam engajados na política também eram monitorados. Os congressos científicos do SBPC eram monitorados também. Até os órgãos organizados pelo governo federal da ditadura, pela União, eles também eram monitorados. É uma estrutura policial onde o outro é uma ameaça, é o inimigo. E não há outra forma de pensar no Estado policial. O outro precisa ser eliminado. Ou a gente assume de vez essa necessidade de enfrentar essa tradição autoritária, que não é a única, mas ela tem uma significativa importância, porque o Brasil já é um Brasil urbano, politizado, industrializado. O Brasil já é um país que aquele discurso que se permitiu dos populismos, que o Brasil era um país rural e por isso não podia avançar, esse discurso hoje não tem mais sentido. O Brasil é um discurso, é um país com muitas organizações sociais populares. O problema é que essas organizações e associações populares estão controladas por um discurso de tutela. Um discurso onde nós devemos estar sempre à espera do Estado, à espera dessas instituições estatais que não merecem a minha confiança, como é a Justiça, como é o Governo Executivo, como é o Parlamento. Esconder, omitir e silenciar sobre essas instituições é permitir que o povo brasileiro, a classe trabalhadora, de todas as esferas, não consigam perceber de que só ela pode governar a si própria. Não há um outro projeto. O projeto é a auto-organização popular. O projeto é a auto-organização estudantil. O projeto é a auto-organização feminista, homossexuais, indígenas. Não há outro caminho. Precisamos construir novas estruturas. Essas estruturas burocratizadas, conservadoras, arcaicas, pesadas, onde as pessoas ficam chorando, se lamentando, porque o Estado não consegue chegar. Isso é construído por conjunto de instituições. E não cabe a nós estar legitimando esse discurso. Nós temos que alertar o nosso povo, e esse alerta se faz com esse debate, se faz com esses momentos políticos, nessas crises profundas, onde várias vidas estão colocadas em jogo. E os pobres, os marginalizados, os favelados, os indígenas, os presidiários, esses vão pagar um preço mais caro por causa do vírus. Porque não tem como se proteger, não tem como se defender. Está claro que o capitalismo nessa fase neoliberal não tem como nos proteger. Esses governos ficam mandando limpar as mãos
mas nem água tem para as pessoas. Muitas populações estão sem acesso à água. E algumas, quando têm acesso à água não chega em nossos canos. E a campanha não muda. O problema é limpar a mão e a culpa é do trabalhador porque ele vai trabalhar. E os ônibus lotados, cheio. Porque também isso interessa ao sistema econômico e o econômico não pode parar. Então, por um lado, você tem um presidente cínico, genocida. Por outro lado, você tem um conjunto de instituições que dizem que querem proteger o povo, mas não tem condições de proteger o povo, porque a estrutura social